Muito bem, meus amigos concurseiros de todo o Brasil, trazendo aqui mais uma bateria de questões para vocês, agora da Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, e eu escolhi a lei aqui para a gente iniciar essa bateria também por conta das atualizações que a lei sofreu. Em 2021 ali, a lei ela sofreu muita alteração e as bancas em 2022 vêm cobrando bastante isso aí. A banca Quadrix não é diferente, ela já tem colocado bastante essa parte. Tem algumas provas que a quantidade de questões que envolve a improbidade administrativa é uma quantidade bem grande. Nessa prova aqui que eu estou escolhendo aqui, ó, que eu acabei escolhendo aqui para vocês, vocês vão perceber ó, que essa folha quase toda da prova é só de improbidade administrativa. Isso aconteceu não só nessa prova, que a prova que eu escolhi aqui é a do Conselho Regional de Medicina de Rondônia, mas em outras provas também que aconteceram antes e depois dessa aqui. Então essa aqui é uma prova interessante porque ela te ajuda ali a já entender mais ou menos qual a estratégia da banca. A Lei 8429 não é uma lei muito grande, então o custo-benefício é bacana de você pegar, de você se apropriar ali do conhecimento ali. É uma lei que até o artigo 8º ali vai trazer esses aspectos mais gerais de conceituar algumas coisas, classificar algumas coisas, e aí no 9, 10 e 11 vai trazer aí os atos de improbidade, e mais para frente vai falar de outros aspectos, aspectos processuais e tudo mais. Então, o número de questões ele tem sido muito intenso, né? A incidência ali nessa parte inicial, na parte ali do primeiro artigo até o artigo 8º, é uma parte até tranquila de você fixar e o número de questões é bem grande. Aí o outro grupo de questões vem ali na parte dos artigos 9, 10 e 11, que são as partes ali que vão trazer a classificação, a tipificação, né? O que é o enriquecimento ilícito, quais são as hipóteses, né? Prejuízo ao erário e tudo mais. Ele vai colocar lá pra gente, a lei vai colocar pra gente quais são as situações, né, que vai ensejar ali no ato de improbidade daquela categoria. Então você tem que saber esse aspecto geral, essa parte de conceituar, de saber a quem cabe, quais são os agentes, quais são os entes, né? As entidades, os órgãos ali que estão envolvidas ali na improbidade. E também, depois, no segundo momento, você tem que ser capaz de observar uma situação e saber se aquilo é um ato de improbidade ou não e qual tipo de ato de improbidade aquilo é. Né? Então isso é a estratégia que você tem que adotar ao estudar isso aqui. Isso é o principal, aí tem outros aspectos lá que aí você vai se apropriando posteriormente, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar a nossa questão aqui. A nossa primeira questão aqui é a questão 41. Eu vou fazer uma questão por vídeo porque eu vou abrir aqui a nossa lei esquematizada e a gente comentar e raciocinar em cima dela, tá bom? Primeira questão que nós temos aqui é a questão 41. E aí ela vai falar bem assim, ó. Para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa, o dolo se configura com a simples voluntariedade do agente, ainda que o agente, né, não tenha a vontade de alcançar o resultado ilícito. Pessoal, uma das primeiras mudanças que nós tivemos ali, mudança assim, grande, né, que nós tivemos ali na 8429, na lei de improbidade, foi o seguinte: antes dessa alteração, que foi dada pela lei 14.230 de 2021, a gente tinha várias situações ali que a gente tinha que analisar se era dolo, se era culpa ou se eram os dois, tá? Então cabia culpa também no ato ali, né? Então a conduta do agente ali, ela poderia ser dolosa ou culposa, ou tanto faz ali para aquela situação, seria tipificada. Então, para determinadas situações, só seria improbidade se fosse uma conduta dolosa. E para outras, tanto dolosa quanto culposa. Se for culposa também cabe. A mudança que nós tivemos foi a seguinte: lá na lei de improbidade, a gente vai ver que ela vai estar batendo o tempo todo só na conduta dolosa, só na conduta intencional, tá? Então, em vários momentos ela vai falar isso lá, né? Que o agente vai ter que ter dolo, o agente vai ter que ter a intenção daquele ato, de visualizar, ele tinha que ter a consciência e tudo mais.
E aí esse item ele vem justamente para cobrar isso de vocês, se você está por dentro da atualização, tá? Porque quem estudou a lei anteriormente, antes dessa atualização, pode olhar essa questão aqui e falar, não, aqui ó, ele está falando que é dolosa, mas embaixo ali dá a entender que aparentemente poderia ser culposo, né? Que não tem a vontade, não tem a intenção, né? Do resultado ilícito. Então que caberia os dois, cabe e tal, porque antes era assim. Beleza, vamos ver aqui agora. Vem comigo na nossa lei esquematizada. Eu estou quase terminando de esquematizar essa lei. Quando estiver pronto eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser adquirir aí, tá bom? Vamos lá para a lei. Então o que diz aqui, pessoal? A lei ela vai trazer aqui ó, no artigo 1º, tá? No artigo 1º, parágrafo 1º. Então, o que ela vai trazer aqui pra gente? Ó, considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvadas tipos previstos em leis especiais, tá? Então, a gente, em regra, são os casos aqui 9, 10 e 11, mas se porventura tiver em leis especiais situações que se conectam aqui, elas entrarão no pacote. Aí, olha só. O que nós temos aqui no parágrafo 2º? Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado. Então veja que isso aqui está bem conectado, né? Considera-se dolo e tal, né? A simples voluntariedade do agente e tal. Então assim, já começa a se conectar ao que o item trouxe. Vamos continuar aqui. Aí ele fala bem assim, considera-se dolo a vontade livre do agente, né, e consciente de alcançar o resultado ilícito. Então não basta a vontade livre, né? A disposição ali, o ato em si, mas a gente tem também a questão da consciência de alcançar o resultado ilícito. Não bastando o quê? A voluntariedade do agente. O que a questão falou? Ela falou, olha, para configurar dolo, né, o dolo se configura com a simples voluntariedade do agente. O que o parágrafo 2º está falando? Que não basta a simples voluntariedade do agente. Tem que ter o quê, pessoal? Vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Então, por isso que eu montei esse quadrinho aqui, para você não esquecer. O dolo, não basta a voluntariedade do agente, tem que ter a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Certo, pessoal? Então, por isso, a gente percebe que esse ainda que ele está errado, né? Ele já coloca uma situação aqui que a própria lei está falando que não cabe, né? Não basta a voluntariedade, tá? E ele fala, ainda que não tenha a vontade de alcançar o resultado ilícito, né? Aqui tem que ter a vontade livre, consciente, não bastando a voluntariedade. Então ele fala, não, a simples voluntariedade já seria suficiente. Não, aqui é vontade livre, consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade. Então com isso a gente coloca, pessoal, esse item aqui, como sendo um item errado. Então veja que a banca Quadrix ela não está para brincadeira. Ela está no mesmo patamar, eu sempre falo isso aqui, da banca Sebrasp, na questão de cobrar atualizações, muitas vezes de cobrar jurisprudência, tá? Então, aqui, ela de cara já veio cobrando esse detalhe que quem não estudou a lei atualizada vai errar a questão, tá? Então, olha a dica que eu estou dando aqui para vocês, beleza? Então, essa primeira questão já é para você, achou, pegou a questão, localizou dolo, tem que localizar aquelas informações ali. Vocês vão perceber que as bancas estão trazendo muitas questões também assim, falando que cabe dolo e cabe culpa. Só cabe dolo, pessoal, só cabe dolo e ainda completando com essas informações do quadrinho que eu mostrei para vocês lá, da nossa lei esquematizada. Então, cuidado, tá? Muitas vezes a questão ela pode trazer uma historinha, um caso concreto, não é muito o perfil da Quadrix, a Quadrix é literal, ela cobra, normalmente ela praticamente copia e cola o que está na lei, ou então ela traz, né, dá uma ajustada ali no que está escrito no artigo, no parágrafo e traz para cá, mas ela não costuma trazer muito aquelas historinhas. Fulano fez isso, depois fez isso e fez aquilo, então isso cabe em improbidade ou não cabe. Esse não é o perfil da Quadrix, a Quadrix é bem mais literal, tá?
Então, isso pode ser estratégico ou melhor para você, mais tranquilo. Por quê? É ler, reler, fazer questão, olhar na lei, fazer questão, olhar na lei, que você se acostuma com o que a lei está falando, tá? Então essa é a dica que eu estou dando para vocês, beleza? Então eu fico por aqui com o vídeo de número 1, né, a aula de número 1, trazendo já essa primeira questão, esses primeiros conceitos aqui para você, e no próximo vídeo a gente avança para as outras questões dessa prova, tá bom? Então agradeço você que está aqui comigo, já faço o convite para você estar com a gente lá no nosso canal do Telegram e no nosso Google Sala de Aula, que lá eu organizo as nossas aulas e deixo já no jeito de você estudar, beleza? Vem com a gente, tamo junto, até mais.